E aí, tudo bem? Começando nossa aulinha pós-edital, Sistema Único de Saúde, evolução histórica das políticas de saúde, tá bom? Vamos começar batendo um papinho aqui, nossa prova vai chegar daqui a pouco. Vamos bater esse ponto aqui bem detalhado, destacando os principais pontos, tá? De cara, você tá vendo o botãozinho ali em cima do vídeo para se inscrever, então te peço que se inscreva no canal ou pelo menos curta o vídeo se te agradou. Isso me ajuda bastante. Vamos começar aqui pelo período colonial, dentro dessa perspectiva de evolução histórica das políticas de saúde, tá? A gente vai falar sobre o período colonial, sobre o imperial, República Velha, Era Vargas, ditadura militar e a nova república. Vamos iniciar nossos estudos pelo período colonial. Eu vou riscar a tela e limpar várias vezes durante a nossa aula para que você possa ir fazer suas principais anotações e destacar os teus principais tópicos. Primeira coisa que eu quero te destacar sobre o período colonial: 1500, tá? A 1822. Nessa época aqui, em se falando de saúde, as doenças eram entendidas como castigo, como uma provocação e estavam muito ligadas a crenças e práticas religiosas. Então, o curandeirismo era o nosso principal modelo de saúde vigente nessa época colonial. Era um momento aí de práticas sanitárias, de práticas de saúde totalmente incipientes. É uma época em que vários colonizadores, inúmeros colonizadores vieram para o nosso país, vieram para o Brasil, e significava uma grande massa de pessoas desprovidas de terra, desprovidas de recursos, que vinham em grandes embarcações quase sempre insalubres, mal cheirosas, sem condições de higiene alguma, com condições precárias, com poucos suprimentos alimentares. Então são essas informações que você tem que saber sobre o período colonial, tá bom? Agora avançando um pouco para o nosso período imperial, avançando para o período imperial, informação importante que você tem que ter: 1822 até 1889. Então a tua prova, trazendo algo, mesmo que não diga que é relativo ao período imperial, você entra nesse contexto histórico aí a partir dessas datas. E o que é que marcou o período imperial dentro dessa perspectiva de evolução histórica das políticas de saúde? A chegada da coroa, tá? Dom João VI e a sua esposa, Dona Carlota Joaquina, vieram para o Brasil nesse período. Então, se a família real vinha, qual que era a ideia, qual que era a noção que se tem? Você pode tirar isso aí até de maneira mais óbvia. Era necessário um olhar mais atento sobre as doenças. Então, contaram com o auxílio aí do Dr. Manuel, pode vir esse nome também na tua prova, tá? Contaram com o auxílio do Dr. Manuel para implementar diversas medidas sanitárias, principalmente quanto aos portos. Informações suficientes para o período imperial na tua prova. Nosso período República Velha, tá? Nosso próximo período, República Velha. Dentro de uma perspectiva histórica das políticas de saúde, você vai considerar a República Velha de 1889 até 1930, tá? Aqui a gente vai passar pelo período da proclamação da República por Marechal Deodoro da Fonseca, né? Tava tentando lembrar o nome do Marechal. Pelo Marechal Deodoro da Fonseca. A gente tinha uma economia dentro desse período aqui da República Velha muito voltada para o Sudeste, a República do Café com Leite, São Paulo, Minas Gerais, tá? E novamente um período de imigração para essas regiões amedrontava os imigrantes por causa das doenças e epidemias existentes no Brasil, tá? Por que tinha essas imigrações? Mão de obra, né? Destaque aqui para o período da República Velha, para esse ano aqui. Se cair República Velha, pode te cobrar esse contexto que eu te falei, ou cobrar esse ano que eu vou te passar, 1903, tá? Em relação à saúde, o que é que teve importante em 1903? Oswaldo Cruz. Se você é de Fortaleza, tem uma rua muito importante de Fortaleza, também deve ter aí espalhado pelo país, chamada Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz foi nomeado em 1903 para diretor-geral de saúde pública. Hoje esse cargo
é o que a gente tem o equivalente ao ministro de saúde. Então, empregando o Instituto Soroterápico, vou até colocar para você aqui, Instituto Soroterápico Federal como alicerce de apoio técnico científico, Oswaldo Cruz deflagrou várias campanhas de saneamento. E aqui eu quero te destacar, vou até apagar para ficar mais fácil para você, e aqui eu quero te destacar principalmente o primeiro modelo de atenção à saúde, tá? Qual que era a ideia? Era o modelo sanitarista campanhista, que ele contrata os guardas sanitários. Esses guardas sanitários agiam na base da força, com o lema de que os fins justificam os meios. Período meio cabuloso, né? Da nossa saúde no Brasil. Enfim, partir agora para o período Vargas, período da Era Vargas, tá? Anos 1930 até 1964. Você vê que ainda é tudo muito recente, tá? Era Vargas, 1930 a 1964. No campo da saúde, período marcado pelo início da transição demográfica e epidemiológica. Salva isso aí, que é bem importante. Vargas criou o MESP, que é o Ministério da Educação e Saúde Pública, com a ideia de que de centralizar a saúde e fechar os diversos departamentos estaduais que existiam à época, tá? Então, iniciando com um novo bloco temporal, fim da República Velha e início do Getúlio Vargas, a gente tem ao longo dos anos 30 ou até mais de 1930 a suspensão das CAPs, que eram as caixas de aposentadoria, né? E promoção de uma reestruturação, que acabou por substituir as CAPs aos poucos pelos IAPs, que são os Institutos de Aposentadoria e Pensão, em 1933, tá? Enfim, eram autarquias a nível nacional centralizadas no governo federal. Então é o que eu te falei, o Vargas criou o MESP com a ideia de que tirar essa descentralização, fechando os departamentos estaduais, centralizando a saúde no governo federal, tá bom? Então, o período Era Vargas também muito relevante. Período ditadura militar, nosso próximo período, que a gente está passando aqui pelos principais pontos, estou te trazendo as informações mais relevantes, tá? 1964, que é um 4, é um 9 não, tá? Até 1985 é o que se considera o período de ditadura militar para a saúde. Então, com a ditadura surge o quê? O modelo assistencial privatista. E esse modelo assistencial privatista tinha as seguintes características que eu estou te destacando aqui na tela e vou comentar contigo uma a uma. Era um modelo privatizante, ou seja, era uma compra de serviços privados. Era um modelo que focava a assistência individual, ou seja, era focada no físico, era bem especializada. Era um modelo hospitalocêntrico, era um foco curativo. Eu não tinha uma promoção de saúde, uma prevenção de agravos, não. Eu tinha que curar, era um foco na cura. Era um modelo corrupto, tá? Ou seja, zero fiscalização, zero regulação no âmbito da saúde. Era um modelo centralizador, era tudo com o governo federal. Era um modelo excludente, só tinha acesso quem tinha carteira assinada, por exemplo. E era um modelo clientelista, era um modelo que trazia vantagens por influências com pessoas relevantes. Então, se você conhecesse as pessoas certas, você teria acesso a esse sistema de saúde da ditadura militar, o modelo assistencial privativa, tá? Essa sigla MAP que eu botei aqui não existe, é só para ficar mais fácil de você relembrar, tranquilo? Vamos continuar ainda um pouquinho com o período de ditadura militar, vou limpar aqui a gente. Pronto, tido esses conceitos do modelo assistencial privatista, a gente tem que saber também o que aconteceu nesse período de ditadura militar. INPS, tá? O que a gente pode falar sobre o INPS? O INPS, ele unificou as ações da Previdência para os trabalhadores do setor privado, deixando de fora os rurais e os domésticos. Então, em 77 e 78, né, 1977 e 78, o Sistema Nacional da Previdência Social foi criado, o SINPAS. Essa sigla é importante você saber. O SINPAS foi criado e eu vou te explicar um pouquinho melhor. A gente já tinha o INPS com duas funções, aposentadoria e assistência médica. Aí se criou o SINPAS e aí teve uma divisão,
Qual foi a divisão? O INPS ficou só com a Previdência, certo? E o INAMPS, que era o outro instituto INAMPS, ficou com a assistência médica. Tá? Ou seja, o INAMPS não substituiu o INPS. E essa é uma coisa que as provas exploram muito. Vai dizer que existiu o INPS, que cuidava de aposentadoria e assistência médica, com a criada do Sistema Nacional, com a criação do Sistema Nacional, com o SIMPAS, o INPS foi extinto e ficou só o INAMPS, negativo. Tá? Se dividiu as funções. INPS, Previdência, né, aposentadorias à época, e INAMPS, assistência médica, tá bom? Ou seja, medicina curativa. Tranquilo, né? Não cai nessa pegadinha não. Já caiu, inclusive, em uma das EBSERs que eu fiz aí, lá para 2016, 2017, foi até aprovado lá em cima, caiu uma questão cobrando esse ponto, tá? Por fim, o período da Nova República, certo? Que vai de, cadê minha canetinha? 1985 a 1988, com os destaques para o quê? Para o ano de 86. Ixi, que 8 feio. Em 86 aconteceu a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Você tem que saber, tá? 8ª Conferência Nacional de Saúde, a 8ª CNS, que é um movimento suprapartidário liderado pelo presidente da atual Fiocruz e tinha como lema Democracia é Saúde. Era um fórum, tá? Um fórum de luta pela descentralização do sistema de saúde, né? Lembra que o Vargas lá centralizou tudo, e pela implementação de políticas sociais que defendessem e cuidassem da vida. Então, a 8ª CNS, em 1886, vou colocar aqui na tela, a 8ª CNS foi a primeira conferência que permitiu à população popular e teve apoio do governo, já que o momento histórico aí pós-ditadura, né, pós-ditadura militar, nova Constituição, era de resgate de dívidas sociais, certo? Sobre a 8ª CNS, o que você não pode esquecer? Vou botar alguns pontos aqui na tela. Foi um marco ideológico, tá? Um marco ideológico, foi um marco ideológico da reforma sanitária brasileira. Teve a participação pela primeira vez dos usuários, certo? Tudo aqui é a 8ª CNS. A gente teve um conceito bem ampliado de saúde, tá? Um conceito bem ampliado de saúde, não é só mais a ideia da medicina curativa. A gente passou a ter ações de promoção, de prevenção e o estabelecimento da própria saúde como direito de cidadania e dever do Estado. Então, a conferência é muito importante para o nosso estudo aqui da evolução histórica das políticas sociais, tá? Te trouxe os principais pontos sobre o período colonial, período imperial, República Velha, Era Vargas, ditadura militar e Nova República. Finalizamos, a gente focou nos principais pontos dessa evolução histórica. Espero que você tenha gostado, mas que principalmente você tenha aprendido. Não deixe de resolver questões sobre o assunto e qualquer dúvida, claro, não deixe de me chamar. Se você puder se inscrever no canal ou curtir esse vídeo, te agradeço, porque me ajuda bastante. Bons estudos e boa prova!